Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo esse vídeo. Saudações rubro-negras a todos. Inicialmente eu queria agradecer bastante o apoio que todos vocês têm emprestado ao nosso canal. Com 20 dias de fundação do Família Gil RN, estamos conseguindo travar debates com conteúdo de altíssimo nível, debates realmente edificantes. Isso me deixa muito feliz, portanto, me cabe lhes agradecer pelo apoio. Participem sempre nos nossos chats ou comentários nos vídeos que nós fazemos. O meu objetivo aqui é listar para vocês 5 motivos pelos quais o Flamengo não teve sucesso no jogo de ontem. O primeiro deles, a falta da energia da nossa torcida. Meus amigos, nós fazemos a diferença. Os jogadores estão acostumados com casa cheia, sempre jogando para 60, 70 mil pessoas. O próprio Zico reconheceu isso essa semana, aquela chegada no estádio de ônibus dos nossos jogadores, com toda aquela energia transmitida pela nação. Isso realmente faz falta, assim como a chegada do ônibus do adversário, com toda aquela pressão que a nossa torcida faz, que os deixa temerosos. Vocês podem até argumentar, mas Fernando, isso acontece com todos os times. Mas negar esse fato significa tão somente negar realmente, meus amigos, a importância que a nossa torcida sempre teve para o desenvolvimento, para as glórias do Flamengo. O segundo motivo é o físico. Inquestionavelmente o Flamengo está fora de forma. Foi um erro não ter participado daquele torneio lá em Brasília, independente de termos técnico ou não, o Flamengo deveria ter participado. Jogadores claramente fora de forma, inclusive visualmente dando para ver isso com relação à compleição física dos jogadores. O Bruno Henrique claramente cansado, o Gabigol mais pesado, jogadores precisando entrar em forma, mas esse daí é um problema que vai ser resolvido, não tenho dúvida, com a progressão do campeonato, meus amigos, mas realmente tem feito muita falta essa condição física e nós temos que entender que o Flamengo, com o andamento do campeonato, vai chegar à sua plenitude física. Não tem nenhuma dúvida disso, portanto, esse daí não é um problema muito grave. O que é grave é o Domi continuar a desconhecer os nossos jogadores. Tem 17 ou 18 dias que ele aportou aqui, mas ele continua promovendo algumas substituições que de fato, meus amigos, nos permite o entendimento de que ele não conhece os nossos jogadores ainda, assim como não conhece também os jogadores adversários. Claros exemplos ontem, por exemplo, na partida que ele não conhecia o PP, foram demonstrados pela postura que o Flamengo adotava no campo, né? O quarto, meus amigos, motivo da nossa falta de competência no jogo de ontem foram as substituições. Independente de conhecer ou não, ele faz algumas escolhas, quer trocar esquemas de jogo, táticas de jogo durante as partidas, sem conhecer os jogadores. Por exemplo, quando ele ontem tirou o Everton Ribeiro, que era o melhor jogador da partida, no meu entendimento, aquele que conduzia com muita propriedade a bola da defesa para o ataque, aquele que estava acelerando o jogo, porque o Gerson ontem estava muito marcado. Meus amigos, botou o Gabigol ali no lado direito, botou o Vitinho lá na outra ponta, enfiou o Bruno Henrique na área, quando ele já havia feito uma substituição, no meu entendimento equivocada, botando o René jogando de pé trocado. Ontem na live eu disse isso. Como pode ser possível botar um lateral, é verdade porque não confia no Mateuzinho, mas um lateral que não conseguia nem proteger a bola, porque quando a bola chega no lado esquerdo, como ele está do lado trocado, ele não tem o corpo para poder proteger. E aí bota o Gabigol ali no lado direito, jogando pela beirada, assim como o Vitinho, que nunca foi jogador de beirada. A melhor formação com o Vitinho é aquela de falso 9, o Vitinho tendo a liberdade de flutuar pelo meio e não pela beirada. Tanto isso é verdade que quando saiu o gol do Flamengo, o Vitinho recebeu a bola e cortou para o meio e chutou, provocando aquele pênalti. Então, meus amigos, eu queria dizer a vocês, substituições realmente equivocadas, as quais fazem parte do ideário dele, fazem parte das ideias dele.
E isso aí é preciso tempo, é preciso progressão e é preciso conhecimento das características dos nossos jogadores. Ele não tem e ele insiste em promover. E depois ficou ainda pior, quando montou um 4-2-4, com 4 atacantes, e esses 4 atacantes não recebiam a bola e tinham que realizar performances individuais para que tudo aquilo desse certo, porque o Flamengo ficou com 2 homens no meio campo, extenuando o Arão, e ainda por cima, meus amigos, sem promover algumas substituições que eu acho que poderiam ser feitas. Por exemplo, podia ter botado ali no meio do jogo, aos 30 minutos, aos 35, alguém no lugar do Arão que estava cansado, que estava responsável por uma zona de muita amplitude na marcação. Ele poderia realmente ter feito isso, ter usado essa substituição e não fez. E o propósito dele, no meu entendimento, ainda é desconhecido. Sabe por quê? Aí vai o 5º motivo. Ele inspira ainda mais desconfiança, eu falei isso na live, quando ele tenta falar nas entrevistas em português. Caramba, ele não sabe falar português. A assessoria do Flamengo tem que dizer a ele para que ele fale como o Sampaoli. O Sampaoli não fala em espanhol e vão traduzindo? Pois é exatamente isso que ele tem que fazer. Ele está usando palavras equivocadas. Realmente, quando alguém não conhece o idioma, força para poder se lembrar de algumas palavras que ele está aprendendo agora, porque ele contratou um professor, e com isso ele aparece nas entrevistas de maneira ingênua, parece que desconhece o futebol e inspira ainda mais desconfiança. Em função do quê? Do idioma que ele está usando, que não é o dele, que ele não conhece. Ele tem que falar o espanhol para que ele inspire confiança nos jogadores e na torcida. E na mídia também, que começa a pressioná-lo muito. Prestem atenção como ele dá uma entrevista. A assessoria do Flamengo tem que mudar isso, ele tem que falar espanhol. Por que falar em português na hora da entrevista se ele não sabe usar as palavras? Já houve várias confusões de palavras que são similares num idioma e de outro, mas que têm significados diferentes, como, por exemplo, aquela palavra caráter. Caráter é correspondente, meus amigos, à personalidade e não à essência, à índole, nesse termo usado em espanhol. Portanto, tem que falar espanhol. O Sampaoli fala em espanhol e isso está prejudicando e nos tornando ainda mais céticos com relação a ele. Claro, vai dar entrevista, fica ali como um bobo tentando falar algo que não consegue. A entrevista dele ontem foi um insucesso porque ele escolheu palavras erradas, claramente distintas daquilo que ele estava pensando. Meus amigos, então, hoje eu não vou fazer uma live, quero gravar esse vídeo listando isso tudo, tentando absorver ainda aquilo que aconteceu, esse vídeo com a possibilidade de ser mais racional. Amanhã, sim, vamos partir para algo mais substantivo aqui no canal, mas reflitam sobre essas 5 questões que eu apresentei para vocês, que no meu entendimento são bastante apropriadas. Quero os comentários de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o nosso canal com outros amigos, se possível, deixem o like nesse vídeo, interajam comigo, eu vou estar sempre atento a todas as manifestações de vocês, lembrando que quando nós chegarmos a 7.000, estamos muito perto disso, vou promover um outro sorteio para vocês, porque o meu objetivo é sempre interagir com todos que estão me apoiando ali. Muito obrigado, meus amigos, saudações rubro-negras a todos vocês e até amanhã.